Muito bem, hoje tem música também, né? Hoje tem música também. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir a excelente dupla Lud e Miller, que já estão aqui com a gente no estúdio, daqui a pouquinho. Mas agora eu quero falar de um problema, antes fosse um programa, é um problema seríssimo que nós estamos enfrentando em todo o Brasil, mas em especial aqui na região central de Minas Gerais, que é esse tempo seco, né? Essa baixíssima umidade e com muitos focos de incêndio florestal. Aqui em torno de Belo Horizonte é impressionante como tem acontecido incêndios, inclusive alguns devastando aí parques, né? Parques ecológicos. E eu estou recebendo aqui o tenente Aihara, do Corpo de Bombeiros, que vai falar para a gente sobre a questão dos incêndios. Obrigado, tenente, por ter vindo. Tá? Tenente, a gente está vendo aí, né? Todo mundo que acompanha pela mídia, o que tem de incêndio aqui em torno de Belo Horizonte. É claro que o tempo seco contribui, né? Claro que é nessa baixa umidade. Mas esses incêndios, até que ponto eles são provocados e espontâneos? Como é que funciona isso? A gente tem até essa possibilidade, né, do incêndio realmente ele ser espontâneo, dependendo das condições climáticas nas quais a gente se encontra, mas realmente a maior porcentagem desses incêndios, eles realmente são causados por essa questão das próprias pessoas, né, que elas ateiam fogo nessas áreas que não é indicado o uso desse tipo de instrumento, né? Então a gente tem a questão da queima controlada, que muitas vezes os agricultores, não, as pessoas com a intenção às vezes de querer limpar o lote, de tirar aquela vegetação dali, elas utilizam esse instrumento, não sabem utilizar muitas vezes o instrumento, ou utilizam de maneira inadequada, isso acaba se alastrando. Infelizmente também nós temos pessoas também que elas ateiam fogo no sentido criminoso, né? Incendiário, da palavra. mesmo, o pirado exatamente, da cabeça, vai lá e põe fogo. para tentar prejudicar os moradores do entorno, ou mesmo simplesmente pelo simples prazer, né, de ver aquele local ali, ele queimando, a gente tem esse tipo de ocorrência também. E a combustão espontânea, né? O fogo espontâneo, o fogo pode nascer assim, por exemplo, existe essa lenda, eu não sei se até que ponto é verdade, fundo de garrafa, por exemplo, um fundo de garrafa está jogado no mato ali, o sol bate, faz uma lente e aquilo ali pega fogo. A gente tem algumas situações quando a gente tem, por exemplo, uma queda, né, significativa nos índices de umidade, isso atrelado também a uma baixa umidade daquela região, a um grande número, né, de dias sem chuva, isso tudo pode fazer um cenário favorável. Mas como esse exemplo que o senhor deu, né, em relação à questão de fundo de garrafa, ele é até possível, só que ele é bastante improvável, muito raro, tendo em vista que a gente tem que ter uma série de condições, até do alinhamento dos raios, para que isso realmente ocorra. Então, assim, existe a possibilidade, só que ela é muito pequena. O nosso maior problema é realmente trabalhar com a conscientização das pessoas para que elas tenham mais cuidado com esse tipo de manuseio de fogo próximo a reservas, a locais com esse tipo de vegetação. Sim, então pelo que eu entendi, os casos mais comuns são de agricultores, pequenos agricultores que nem sempre com más intenções, às vezes muito bem intencionado, pelo contrário, quer fazer aquela queimada controlada, mas não sabe dominar aquela situação. Exatamente, não só isso, mas a gente também tem uma incidência grande, às vezes, de crianças, né, que brincam nessas áreas de vegetação e às vezes elas acabam manuseando fogo e realmente quando a gente está nessa estação da seca, com esses ventos fortes, um pequeno foco ali de calor, né, um pequeno princípio ali de incêndio, ele pode se alastrar rapidamente. Os ventos, né, especialmente considerando a topografia que nós temos no estado de Minas Gerais, eles contribuem para uma expansão rápida desse tipo de incêndio. Então é mais importante ainda nessa época do ano, a gente tem um cuidado assim, realmente muito grande com esse tipo de situação. Tenente, e o cigarro? O fumante que joga o cigarro pela janela na estrada, isso aí também? Porque eu já ouvi dizer, não, um cigarro não produz fogo. Não, mas o cigarro, ele numa condição, como eu disse, né, nesse conjunto que a gente realmente tem uma condição seco, né? Climática favorável, ele pode dar sim da origem. Como eu disse, essa questão do vento, às vezes uma pequena faísca, né, uma pequena partícula de fogo, ela vai sendo carreada pelo vento e vai contaminando toda aquela vegetação ali seca que está ao redor e com os ventos, com a topografia, isso tudo vai expandindo. Basta ver, a gente tem até aqui em Belo Horizonte algumas regiões, né, como recentemente a gente teve aqui o incêndio na Rádio Gabalho, a gente percebe que realmente esses incêndios florestais, eles começam bem pequenos, só que eles têm uma expansão muito rápida pela questão do vento, da temperatura e da própria umidade. Nós tivemos aqui, como você lembrou, aqui na Raja, né, aqui em frente à TV, tivemos um incêndio, é um morro, né? E na parte de cima é habitado, tem muitas casas aqui, bairro, ali é São Bento, né? Acho que é São Bento, né?
Eu estava chegando aqui na TV, eu fiquei assustado com fogo pertinho das casas e como o fogo engole uma pequena árvore, um arbusto esse comum aqui na nossa região de Cerrado, né? Ali, olha, aquilo ali, me parece até que era a foto do incêndio daqui da rádio. Essa região de Cerrado tem essas pequenas árvores típicas do Cerrado. O fogo engole aquilo com uma velocidade, você vê a árvore sumiu. Exatamente, aí nesse tipo de vegetação, que a gente tem uma vegetação mais arbustiva, uma vegetação mais baixa, como a gente tem uma carga combustível que ela é consumida mais rápida, essa expansão ela é ainda mais rápida, especialmente considerando que a gente está numa área conurbada, né? Então a gente tem residência, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais ele tem uma preocupação ainda maior com esse tipo de incêndio, uma vez que ele pode afetar ali diretamente a vida das pessoas que moram naquele entorno. Áreas residenciais, né? E o combate ao fogo, primeiro eu queria falar da prevenção. O que a pessoa pode fazer? Eu acho que já ficou claro aí, evitar os incêndios, mesmo que naquela tentativa de produzir um incêndio controlado, evitar esse tipo de coisa, não jogar cigarro, enfim, né? A gente já sabe o que é que o cidadão pode fazer. Agora, no combate, começou um incêndio ali, é viável a pessoa tentar controlar aquilo ali, como a gente vê, de vez com mangueira, com extintor, isso dá resultado ou deixa aquilo e chama logo os bombeiros? Realmente quando a gente está falando de um incêndio, né, ou seja, de um fogo que ele não está controlado, realmente o ideal é que a atuação seja feita por profissionais especializados, pelos militares do Corpo de Bombeiros. Mas em se tratando de um pequeno foco, né, um pequeno foco de calor, a atuação da pessoa ela pode ser valiosa, né, realmente ela conter aquela expansão. Mas uma vez que a pessoa já não tem mais controle daquilo dali, o ideal é que realmente ela ligue o quanto antes para o Corpo de Bombeiros, porque essa chamada, né, se ela for feita de maneira prévia, ela agiliza todo esse tempo que a gente vai chegar lá e para a gente é muito mais fácil a gente ter sucesso na extinção desse incêndio se a gente pegar ele numa fase primária do que se a gente já pegar ele bem mais tardiamente, se esse contato ele ocorrer de uma maneira mais demorada. E o telefone? 193. 193, tá? 193, incêndio, meu amigo, pequenininho, fogo no mato, né? Fogo nesse mato que está seco, né? Completamente seco, aqui na região central do estado. Percebeu ali um pequeno foco. É como o tenente está dizendo, se for uma coisa que esteja ali dentro das suas possibilidades de controlar, de combater, mas muito cuidado, não se brinca com fogo. É impressionante, eu mesmo tive essa experiência aqui de ver como a coisa cresce em segundos. Em segundos, uma labareda vira uma coisa monstruosa, não vá arriscar a sua vida, ligue 193. 193, telefone do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, Tenente Aihara. Vai estar indo para o Japão, né? Fazer um curso lá de prevenção. Exatamente. Para poder trazer esses conhecimentos aqui e aplicar aí para benefício da sociedade mineira. Ok, está indo agora? Isso, vou viajar dia 30. Vai ficar 1 mês e meio no Japão. Isso, estudando um pouquinho de prevenção. Aprender muito, porque os japoneses são avançadíssimos nessa área, não só de prevenção, como de resposta a catástrofes de maneira geral, né? E o nosso objetivo é esse, é poder aplicar, né? Recentemente a gente teve algumas tragédias ambientais acontecendo aqui em Minas Gerais, como o rompimento das barragens, e a gente realmente pegar as melhores técnicas para poder aplicar aqui, sempre em benefício do cidadão. Boa viagem, muito bons obrigado. Estudos lá e aproveita também, né? O sushi, o sashimi. Com certeza. Saque não pode, né? Militar não pode. Não, tudo bem, gente. Vamos voltar daqui um minutinho. Hoje ainda tem música de qualidade aqui no programa. Vamos mostrar as mansões mais caras do mundo. Vamos falar da Semana do Trânsito, a Semana Nacional do Trânsito que está chegando aí. Vamos ter aquele papo legal com a professora Flávia Rita e as dicas de português. Tudo isso ainda hoje dentro do nosso Tarde Mais. É um minuto só.